Esperando começar aqui a gravação, certo? Então, pessoal, pela terceira vez, vou gravar a aula aqui. E esse nosso encontro é para fazer uma apresentação geral sobre como é que vai ser a nossa N2. Como eu já expliquei, para quem não estava quando eu falei isso, eu vou tentar trabalhar na perspectiva de a gente fazer encontros síncronos com as equipes. E aí eu vou lançando vídeos, eu vou passar apostilas, eu acho que fica mais interessante para a gente fazer uma coisa mais interativa, da maneira que dá para fazer interação, né? Nesse período. Um aviso importante sobre o Google Sala de Aula é que na aba Atividades tem um item chamado Bússola. Eu não sei se vocês já viram, mas eu coloquei muito material lá. E entre o material que eu coloquei foi sobre o plano da nossa N2. Quantas atividades vão ser passadas, as datas que elas vão ser passadas, o período de avaliação delas e a pontuação delas. Inclusive, hoje já foi lançada a primeira delas, em que vocês vão me descrever em poucas linhas qual é a ideia do negócio de vocês. Ou seja, vocês vão me dizer o que é que raios vocês vão escrever sobre. E eu coloquei para vocês aqui o planejamento de toda a disciplina. Então, vocês podem ver o que é que vai acontecer em cada dia. Lembrando que esse planejamento ele é variável, já que a gente está vivendo um período muito líquido, né? Em que as coisas às vezes precisam ser alteradas. Então, eu sugiro que vocês deem uma consultada de vez em quando como é que está o nosso cronograma. Olha aí quem chegou, Liliane. Falem dela de novo, que vocês estavam dizendo agora há pouco. Cadeira, viu, Liliane? Seja bem-vinda. Tem outra aba aqui que eu coloquei nessa ponto da bússola, que eu recomendo demais que vocês deem uma olhada. Eu coloquei alguns links do Sebrae e tem um vídeo dele sobre plano de negócios que eu achei muito interessante. Sugiro que vocês usem o Sebrae como uma das maiores fontes de consultas de vocês. Não só o Sebrae de Minas Gerais, que é a referência nacional, mas principalmente quando o assunto é plano de negócio, mas o Sebrae como um todo tem vários cursos muito interessantes, inclusive para vocês aproveitarem como horas complementares. Estou mostrando aqui o site do Sebrae para vocês, e vocês vão encontrar, inclusive, alguns planos de negócio já pré-montados, em que talvez seria interessante até para vocês simplesmente fazerem adaptações à nossa realidade, conforme vocês considerem que tenha coisas interessantes que dê para aproveitar. Essas análises macroambientais que vocês vão fazer, cenário nacional, essa coisa mais, vamos dizer assim, Brasil, o Sebrae atende perfeitamente. Ele escreve sobre muita coisa. Dificilmente vai ter algum ramo de comércio que vocês não vão encontrar nada do Sebrae. Inclusive, eles têm cursos, palestras. Eu recomendo demais mesmo, certo, pessoal? Dê uma pesquisada no site do Sebrae, tá na nossa bússola, é só vocês checarem por lá. Outra coisa que eu coloquei nessa bússola, que é como se fosse uma biblioteca, são vários livros sobre negócios. Estratégias do Oceano Azul é um clássico, a Cauda Longa também é outro. A gente tem aqui vários livros que têm coisas que vocês podem aproveitar para, vamos dizer assim, aumentar o repertório intelectual de vocês. E aí, eu quero que vocês lembrem-se o que a gente fez na N1. A gente começou com algumas reflexões sobre o que é empreendedorismo, uma pegada mais introspectiva de por que ele é importante, e encerramos as nossas discussões presenciais com o Ikigai. Eu acho que vocês lembram que era aquele diagrama em que você ia fazer uma reflexão sobre o que ama, o que são bons, o que pode ser feito para ajudar o mundo e o que você, de alguma maneira, pode ser pago para fazer. Então, o Ikigai, ele é uma ferramenta que eu não trouxe para vocês à toa. Ele tem vários indícios interessantíssimos sobre ramos comerciais que vocês poderiam e talvez deveriam se aventurar. E aí, considerem isso nessa reflexão sobre qual é a ideia de vocês. Professor, mas vai ser muito difícil a gente conseguir um Ikigai que ele faça uma intersecção desses 4 elementos em 4 pessoas.
tudo bem, mas pode ser um bom indicativo, pode ser um norte, já que talvez você, que ainda não conversou com sua equipe, que ainda não tem nada de nada, de repente começar pelo Ikigai de algum integrante da tua equipe já vai ser um bom indicativo para vocês darem os primeiros passos e tentarem começar o plano de negócio de vocês. Numa perspectiva macro, eu trago o plano de negócios. Essa disciplina foi desenhada numa perspectiva parecida com o que o Tiago Matos, que é um autor muito interessante sobre empreendedorismo, ele fala. Ele tem esse livro aqui, ó, Vai Lá e Faz, recomendo, inclusive, para quem quiser comprar na Amazon. Eu não encontrei PDF dele, mas na Amazon não está tão caro não, certo? Vale muito a pena para o norte que ele dá. E aí você começa de uma ideia. Essa ideia, ela passa, o percurso dela diz respeito a uma avaliação de mercado que é feita. Ou seja, você tem uma sacada e você começa a avaliar o mercado em cima dessa sacada. Será que tem público para isso? Será que eu tenho aptidão técnica para desenvolver e colocar aquilo no mercado? Será que, de alguma maneira, eu tenho os recursos necessários para tornar essa ideia realidade? Será que vale a pena empregar isso? Ou seja, tendo a ideia, eu vou checar esses 3 pontos e chegar a um teste. Esse teste a gente não vai conseguir aplicar na nossa disciplina, mas numa perspectiva realista do que é um plano de negócios, vocês fariam o que a gente chama de prototipagem. Vocês sairiam da ideia e fariam o teste. O teste, basicamente, é o momento em que vocês vão avaliar se aquilo tem algum futuro. E aí vocês fazem um protótipo que vai se transformar num produto mínimo viável, ou seja, é uma apresentação palpável do empreendimento de vocês, e vencida todas essas etapas, vocês têm um negócio. Negócio é algo que dá um trabalho gigante, e ainda não é empresa. Por quê? Porque o negócio, ele respira por aparelhos e ele vive em função do empreendedor que o toca. Nesse negócio, você vai evoluí-lo e transformá-lo a partir de um plano de negócios. E aí entra o dedo do Samuel na avaliação do Tiago Matos, que eu sistematizei essas coisas. E a partir de um plano de negócio, você está a um pulo de grilo de transformar aquilo numa empresa. Por quê? Porque uma empresa já é uma instituição um pouco mais sólida, porque ela não vive exclusivamente em função do empreendedor que a idealizou. Ela tem administradores que tocam ela enquanto empreendimento sustentável no longo prazo. Então, essas etapas são interessantes se a gente vai encarar o nosso curso como ele deve ser, algo que, de fato, vai fazer diferença na nossa carreira profissional. Entre uma ideia e uma empresa, você tem um percurso relativamente longo. Essa jornada, ela não necessariamente é estimável em um prazo, e eu digo assim, em um ano você consegue sair de uma ideia para uma empresa. Não, é impossível dizer isso de uma maneira realista. Inclusive, na nossa disciplina de empreendedorismo, a gente, no máximo, simula todas essas coisas, já que não só pelo contexto de pandemia, mas em sala de aula é muito complexo a gente tornar esses conceitos mais palpáveis para vocês. Mas a gente vai fazer o máximo possível para dar essa tonalidade. É por isso que esse trabalho é tão importante. Eu diria, sem medo de errar, pessoal, que o plano de negócios é o trabalho mais importante do curso inteiro. Então, não que o terceiro semestre seja fácil, mas esse segundo ele é um semestre um pouco mais denso, porque ele exige esse plano de negócios. E aí você, talvez, ao me ouvir dizendo isso, fica petrificado, morrendo de medo, achando que, poxa, se é difícil fazer isso no período normal, imagine numa pandemia. Certo, eu nunca disse que ia ser fácil, mas eu sempre disse que ia ser possível se a gente se esforçasse nesse quesito. E vocês vão ter, provavelmente, até mais consultorias, digamos assim, do que outros alunos tiveram em um período em que a gente não estava em pandemia. Então, a gente vai ter mais versões, vocês vão ter como aperfeiçoar mais isso e vão ter um pouco mais de tempo
para se focar só nessa tarefa. Por que eu digo isso? Porque a gente está com essa sistemática das disciplinas não rodando todas ao mesmo tempo. E aí, o que é que vai ser esse plano de negócio? Vocês vão me entregar o capítulo 1, que basicamente vai ser a apresentação do trabalho. Vocês vão fazer um sumário, que basicamente vai dizer o que é que tem nesse plano de negócios. E aí você vai fazer um resumo dele, que geralmente vai ser uma página. E vocês vão me trazer os dados de vocês, experiências profissionais, atribuições, ou seja, o que é que cada um vai fazer nesse bendito negócio. E aí vocês vão trazer algumas informações geográficas da ideia para que eu consiga situar melhor o que é que vocês vão fazer e onde. Isso é o primeiro passo para você fazer o que Paulo vai explicar, chamada análise ambiental. E aí, nessa nossa disciplina, uma das coisas que eu vou exigir de vocês, inclusive como uma das tarefas iniciais, é que vocês desenvolvam missão, visão e valores. Nós já conversamos sobre isso lá em Fundamentos, nós já conversamos, acho que Paulo vai falar com vocês sobre isso também lá em Marketing, mas eu acredito que a essa altura vocês já compreendem que missão diz respeito ao propósito da instituição, para que ela existe, para que a empresa de vocês vai existir, o que é que ela vai contribuir para o mundo. Visão, por sua vez, é com onde ela quer chegar. Ela faz o quê, e a partir do que é que ela faz a missão, ela vai desenvolver uma visão, onde ela quer chegar. E como ela faz isso, são os valores, é o que recheia a instituição em si, do que é que ela não abre mão de maneira alguma para conseguir fazer o que ela diz que vai fazer. No nosso trabalho, vocês vão fazer análise ambiental. Paulo vai conversar sobre isso com vocês vão fazer uma análise dos concorrentes, vocês vão pensar em quem são os possíveis fornecedores de vocês e, sobretudo, quem é o seu cliente. Todo e qualquer empreendimento existe a partir dos desejos e ou necessidades de uma determinada clientela. Então, se você vai vender caneta, alguém estava precisando dessa caneta. Se você vai vender água, você identificou um público-alvo que, de alguma maneira, não tinha outra empresa que atendia aquilo. Ou talvez até tem outro concorrente, mas você consegue vender num preço melhor, você tem um diferencial, seja de repente pelo seu atendimento, seja pela sua celeridade, enfim. O importantíssimo nesse quesito é que você faça uma reflexão ambiental sobre o contexto que vocês estão. Do ponto de vista macro, como eu já falei aqui, o Sebrae vai dar informações preciosíssimas a vocês. Lá na bússola que eu coloquei no Google Sala de Aula, inclusive eu coloquei um item de uma pesquisa do Sebrae sobre negócios no interior. Então, eu recomendo demais, porque lá tem tendências. E aí, no microambiente, eu recomendo o governo do estado do Ceará. Ele faz uma série de estudos que são muito interessantes e, de repente, vocês conseguem captar informações preciosíssimas sobre esse assunto. Clevani, 2 está horrível. Não entendi. Era a internet, ela estava se referindo à internet, que eu estava falando que estava ruim. Perdão, porque... Perdão, é isso mesmo. Vamos lá, continuando. Mayara, estão matando gente em todo canto, viu? Não é só aí, não. Tá brabo o negócio, né? Mas vamos lá. Aí vocês vão fazer uma análise sobre o clientela de vocês vão fazer uma pesquisa de mercado. Inclusive, é outra tarefa que vocês vão fazer na minha disciplina. Como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado, professor, nesse período pandêmico? Existem outros canais. Pesquisa de mercado não é contratar uma consultoria para entrevistar 10 mil pessoas, não. Isso não é... Isso que eu acabei de falar é um tipo de pesquisa de mercado que é claro que a gente passa muito longe de fazer um negócio desse. Vocês vão, por exemplo, abrir um formulário no Google Forms. Vocês vão, por exemplo, conversar com pessoas e compreender o que é que elas estão desejando. Rayane falou agora há pouco que o negócio deles vai ser uma lanchonete de alimentação sustentável. Show! Por que você acha que isso é interessante? Onde você acha que há público para isso? Conversa com as pessoas. O WhatsApp resolve muita coisa, porque você consegue
captar percepções de possíveis clientes. Professor, eu tenho que fazer uma pesquisa entrevistando 100 pessoas? Não. De repente, se você conseguir alguém que represente muito bem aquele teu negócio, você consegue ter uma percepção mais clara sobre o que é que você pode fazer. A pesquisa de mercado, ela não necessariamente se dá com alta quantidade de pessoas investigadas, mas ela precisa, para ser bem feita, ter uma qualidade de investigação muito boa. E aí vocês vão analisar os concorrentes que podem, porventura, desafiar o negócio de vocês. Vocês vão fazer algumas reflexões sobre marca, relação com o público-alvo, como é que você vai interagir com o mercado. Isso aí o Paulo vai conversar com vocês. E vocês vão fazer também uma investigação sobre potenciais fornecedores. Professor, quer dizer que eu tenho que indicar quem é que eu vou comprar o meu produto? Claro, como é que você vai montar uma uma barraca de água mineral se você não sabe nem quem é que vende isso? Você vai fazer o quê? Você vai desenvolver o plástico? Você vai arrancar a árvore de uma fossa, vamos dizer assim, um espaço lá na sua casa? Não, você tem que tirar esse produto de algum lugar. Você tem que ter um fornecedor. E esse fornecedor vai te financiar. Ele vai te ajudar a você montar o teu negócio. Você vai minimamente pesquisar quem pode ser essas pessoas. E aí vocês vão entrar no plano de marketing propriamente, e aí vai ser os 4 P's do marketing na prática, né? Preço, ponto de venda, produto e promoção. Paulo já conversou muito sobre isso com vocês e vai se aprofundar ainda mais. E isso não significa, pessoal, quando eu estou citando esse ponto do Paulo, não significa que vocês não podem conversar comigo sobre esse assunto. Claro que podem e devem. Esse nosso trabalho, ele tem essa integração entre disciplinas de propósito para a gente conseguir ter um trabalho bem mais rico. E aí vocês vão fazer nesse 4º capítulo, veja que eu estou falando 4º capítulo, porque empreendedorismo, capítulo 1, apresentação do negócio. Marketing, capítulo 2 e 3. E aí, capítulo 4, plano operacional. Sabe aquelas reflexões que a gente fez em processos administrativos sobre os processos operacionais? A gente vai ver isso na prática dentro de um plano de negócios. E é claro que vocês vão precisar da minha ajuda, da ajuda do Paulo, e como eu já falei, a gente está à disposição para isso mesmo. 5º capítulo, plano financeiro. Quer falar, não, Ken? 5º capítulo, plano financeiro. Kelly vai explicar sobre isso com calma para vocês. Esse 6º, ele vai depender do desenrolar das nossas tarefas. Vai depender muito de alguns fatores e a gente vai conversando ao longo da nossa disciplina sobre eles. E aí, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa que incomodou vocês? Vou interromper aqui a gravação.